Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar agora a nossa segunda parte do curso, que é a parte sobre leilões extrajudiciais. Eu estou devendo ainda aula sobre o imposto de renda, sobre o ganho de capital, mas para essa aula eu convidei um advogado tributarista. Essa aula vai ser ali, eu acho que dia 7 de abril que a gente combinou. Vamos ver se vai acontecer, mas em algum momento vai. E aí a gente vai conversar direitinho sobre tanto quanto como é o tributo, como vai ser com a reforma tributária, que para quem comprar mais de 4 imóveis no ano, vender na verdade, desculpa, mais de 4 imóveis no ano vai ter contribuição para o imposto novo lá, o IBS, CBS, não sabemos ainda a alíquota, salvo engano, mas vamos ver nessa aula aí como é que vai ser, tá? Vamos então começar aqui com nossa introdução aos leilões extrajudiciais. Bem, pessoal, vamos começar sempre, né, pelo conceito. O que é o leilão extrajudicial? Leilão extrajudicial é qualquer leilão que ocorra fora do âmbito do Poder Judiciário, né? Então, se não tem intervenção do juiz, é extrajudicial. E aí pode ser qualquer leilão mesmo. Por exemplo, eu posso resolver vender meu imóvel leiloando, né? Eu não sou obrigado a achar um comprador. Eu posso marcar, posso contratar um leiloeiro e falar, ó, faz o leilão do meu imóvel aí porque eu quero vender e eu vou escolher as regras, né? Mas é claro que a gente está falando aqui do que acontece na maioria dos casos, que são os leilões de banco. Até porque são os que têm desconto, né? São os que podem parcelar, isso é bom. Botei ali a observação que é bom porque você, às vezes, tá nem sempre, você vai poder fazer o financiamento desses imóveis comprando no leilão. Na Caixa Econômica chega a ter alguns casos que você pode dar entrada de 5% e financiar o resto. E aí, por isso que o pessoal geralmente chama esses leilões de leilões de banco, né? Leilões da Caixa, leilão de banco, leilão da Caixa já é um específico, mas às vezes o pessoal confunde. É tudo leilão extrajudicial, baseado na lei de alienação fiduciária em garantia. Então, esses leilões extrajudiciais, como eu falei, podem ser qualquer um, mas o que é a maioria dos bancos? Um banco faz um contrato de financiamento desse imóvel, quando a pessoa não paga, tem esse leilão. Então eu botei ali que o que é esse contrato de alienação fiduciária, para a gente começar a entender aqui o leilão extrajudicial. É um contrato baseado numa lei de 97, mas que já foi bastante modificada, tá? E ele visa cumprir, ele visa garantir o cumprimento de uma dívida. Então, você comprou lá seu imóvel, não precisa ser o imóvel, tá? Meu exemplo, que é o que mais acontece. Você comprou seu imóvel. E se você não pagar? Se você não pagar, esse imóvel está garantindo esse contrato, tá? Então por isso que eu até botei ali, ó. Ele pode ser utilizado por qualquer pessoa, mas geralmente é utilizado por bancos para financiamento do próprio imóvel, tá? Nada impede de eu ter uma dívida com alguém e falar, ó, eu vou pegar meu imóvel aqui quitado e vou garantir essa dívida aqui, a gente vai fazer um acordo e eu vou garantir com o meu imóvel. E aí o que acontece? Há uma transferência do bem e aí você fica na posse do bem, você é comprador, mas quem é proprietário do bem é o banco. E aqui a gente diz que essa propriedade é resolúvel. Por quê? O que se resolve no direito é o que acaba. Essa propriedade do banco só vai até você terminar de pagar. Assim que você terminou de pagar, a propriedade do banco se resolve e você vira proprietário pleno do imóvel. Então esse devedor, a partir do momento que ele quita, ele se torna proprietário pleno, tá? E aí a gente diz assim, o imóvel fica em nome do banco. Botei entre aspas, o banco proprietário, então esse imóvel está em nome do banco até que você pague. E uma das exigências da lei é que você, quando faz esse contrato, já diga para, caso o devedor não pague, por quanto você vai levar ele a leilão e como é que você vai, obviamente, atualizar esse valor. Então, desde o momento em que esse contrato é feito, você já sabe que se houver leilão, qual o valor desse imóvel no primeiro leilão. Bem, trouxe aqui uma coisinha da lei que modificou, que agora pode haver sucessivas alienações. Então, digamos, eu tenho um imóvel de R$ 1 milhão e estou devendo ao banco. Chega o momento que minha dívida é 100 mil. Poxa, e eu quero construir uma nova dívida, quero um novo empréstimo. Esse outro banco, de repente, ou mesmo, pode falar, olha, você tem um imóvel aí que você pode garantir essa segunda dívida que você vai ter. Você só está devendo 100 mil para o primeiro, seu imóvel vale 1 milhão. Não quer fazer uma outra alienação aqui de mais 100 mil? E aí você pode fazer sucessivas. O que é legal que a lei colocou é que a prioridade é sempre da primeira em relação à segunda, e tendo leilão nessa, esses credores vão brigar lá pelo valor e quem comprar vai comprar o imóvel limpo. Olha só o que a lei fala aqui no finalzinho. Os direitos dos credores fiduciários posteriores subrogam-se no preço. A gente já estudou o que é subrogar no preço. Cancelando-se os registros das respectivas alienações fiduciárias. Então quem comprar esse imóvel vai comprar limpo, tá? O que eu fiz aqui pra gente entender bem o contrato? Eu trouxe uma matrícula, eu já trouxe essa matrícula aqui na primeira
parte, né, pra gente falar de... explicando a matrícula, né? E aqui eu trouxe para vocês verem o contrato de alienação fiduciária. Vamos abrir ela aqui. Então temos aqui uma compra e venda feita de Maria para mim. Alienação fiduciária, estão vendo aqui? Olha, eu alienei para o Banco Itaú por uma dívida aqui de 623 mil, pagamento seria em 360 vezes, taxa de juros 6% ao ano, e aqui, ó, tendo as partes atribuído ao imóvel o valor de 1.069.000 para efeitos do artigo 24. O que é isso, o artigo 24 da lei? É para efeitos de primeiro leilão. Então, se eu não tivesse pago esse imóvel, ele iria para leilão em primeiro leilão por 1.069.000. Aí aqui depois tem o cancelamento, né, da propriedade fiduciária quando você quita. Isso que é propriedade resolúvel, olha. Cancelamento da propriedade. Nos termos da liberação de alienação fiduciária em 4/3, arquivado, tal, pelo credor, fica cancelada a propriedade fiduciária antes constituída. Então passa a ser esse imóvel só meu. Depois aqui tem uma compra e venda também que eu já vendi. Então, para essa primeira aula, bem rapidinha, só de introdução, é isso. Saber que existe um contrato de alienação fiduciária para deixar esse imóvel em garantia e, se o comprador desse imóvel, que é o devedor, não pagar, esse imóvel vai a leilão. Ah, o banco pode ficar diretamente com esse imóvel? Pela lei, não, tá? Óbvio, pode ter acordo entre as partes, mas a princípio não. O banco vai ter que mandar para leilão, que é o que a gente vai estudar aqui, como é que ocorre isso. Então é isso, fiquem atentos aí à próxima aula, que a gente vai começar a descobrir como é que funciona esse leilão extrajudicial, o que o banco tem que fazer quando não pagam, etc.